Fala galera, pessoal ligado no canal Futebol Sem Fronteiras. Estamos juntos aí mais uma vez, mais uma semana para falar de tudo que acontece no futebol lá da Itália. A gente tem falado bastante de Copa da Itália, né? Essa semana não tem Copa da Itália. Esse campeonato aí está esperando o seu último e decisivo jogo entre Juventus e Atalanta, mas não essa semana que ele aconteceu. No lugar dessa competição a gente vai falar um pouquinho mais de Champions League, de Europa League, mas para começar a gente vai falar de Campeonato Italiano, 22ª rodada. Mudanças importantes na tabela de classificação, resultados também muito importantes. Para começar, mais um empate do Benevento. O Benevento vem de uma sequência de resultados não tão bons assim, se afasta aí daquele meio de tabela, mas também não segue próximo da zona do rebaixamento. Tem sido aquele time ali que não tem despertado maiores aspirações no campeonato. Empate em 1-1 do Benevento contra o Bolonha jogando fora de casa. A Torino vive uma situação delicada, né? Segue ali à beira da zona do rebaixamento, 0-0 contra o Genoa. Quinto empate seguido do Torino, que vai pontuando, mas não vence, então não consegue abrir distância ali para aquele pelotão do Z3. Então o Torino segue aí com alguns riscos de rebaixamento e ao meu ver, né, pelo que parece, vai ser assim até o final do campeonato, a não ser que o Torino consiga aí uma sequência de vitórias que dê um respiro para a equipe de Turim, né? E o Genoa conseguiu aí seu quinto jogo também sem derrota, mas com 3 vitórias, 2 empates, respira um pouco mais e se distancia bastante dessa luta aí contra o descenso. Primeiro grande jogo da rodada, né? O primeiro grande jogo dessa 22ª rodada, Napoli e Juventus. As duas equipes não se enfrentaram ainda pelo primeiro turno, né? O jogo não aconteceu. Mas no jogo do segundo turno, vitória do Napoli 1-0, gol de pênalti do Insigne. Resultado que segura a Juve na quarta posição, leva o Napoli para quinto lugar e embola todo aquele setor, né, de terceiro a sétimo lugar do campeonato, uma briga realmente ponto a ponto por um lugar na próxima UEFA Champions League. Outro time que até foi surpreendido, né, um resultado aí que realmente surpreendeu todo mundo, o Milan perdeu fora de casa para o Spezia 2-0. O Spezia faz aí sua primeira temporada na Série A e venceu o Milan 2-0. Resultado importante para o Spezia, que respira, se afasta aí de qualquer briga contra o pelotão do Z3. E além disso, bate no até então líder do campeonato, né? Até então líder do campeonato, porque a Inter venceu a Lazio, né? Interrompeu a sequência de vitórias da Lazio, 3-1 para a Inter, 2 gols do Lukaku, que chega aos 300 gols na carreira e leva a Inter de Milão à liderança do campeonato às vésperas do derby della Madonnina. O derby entre Inter e Milan, né? Milan e Inter no caso, vai acontecer na próxima rodada. O Milan venceu no primeiro turno e vai precisar da vitória no segundo se quiser recuperar a liderança. A Inter ultrapassa o Milan aí, né, 50-49 em pontos, e a Inter assume a liderança do campeonato depois do Milan ter ficado na liderança por quase um turno, né? O Milan assume a liderança na terceira ou na quarta rodada, se eu não me engano. Então 18 ou 19 rodadas depois, o Milan chega aí a perder a liderança, a Inter é a nova líder. A Roma passa fácil pela Udinese, 3-0 para Roma. A Sampdoria consegue uma importante vitória, né, para sustentar a equipe ali no meio da tabela, né, sem maiores riscos por enquanto, 2-1 em cima da Fiorentina. A Fiorentina se aproxima muito da parte de baixo da tabela, mas ainda é mais um sinal de alerta ligado do que já o sinal vermelho, tá? Afinal de contas, a Fiorentina tem alguma vantagem para aquele pelotão do Z3, né? Até se a gente incluir a Torino nesse pelotão de baixo, mas a Fiorentina figura mais na parte de baixo da tabela do que propriamente dita no meio dessa tabela de classificação. A Atalanta com o gol do Muriel no finalzinho, né, aos 45, ganhou do Cagliari por 1-0 fora de casa e embolou ainda mais essa briga por vaga na Champions. A Atalanta volta à zona da Europa, né, o sexto lugar hoje. Ainda vai fazer a final da Copa da Itália com a Juve, então talvez esse G6 vire G7. Então isso pode favorecer aí todos os times dessa briga, né, em relação a se classificarem para competições europeias. O Sassuolo, que é o oitavo colocado, venceu o Crotone, né? Teve uma certa dificuldade, mas venceu o Crotone por 2-1 fora de casa.
O Crotone é lanterna da competição, mais uma derrota, 52 gols sofridos e a pior defesa do campeonato italiano. E para fechar essa 22ª rodada, o Parma parecia que ia se recuperar, abriu o placar logo no começo do jogo contra o Hellas, jogando em Verona, mas o time da casa virou 2-1 para o Hellas. O tcheco Antonín Barak, né, foi o autor do segundo gol do Hellas, e esse gol foi o 1000º da equipe de Verona na Série A. E o Hellas Verona chega a ser aí o 19º clube a atingir a marca dos 1000 gols na Série A do campeonato italiano, né? Então, marca expressiva para o time de Verona e mais 3 pontos na conta do Hellas. O Parma segue aí amargando a zona de rebaixamento. Eu vou dar um pulo rapidinho antes da gente fechar. Vou dar um pulo rapidinho aqui nas competições europeias, tá? UEFA Champions League, nessa quarta-feira, a Juve visitou o Porto. Logo no primeiro lance do jogo, uma saída de bola totalmente errada, né, do Bentancur ali com o Chesney, e gol de graça, o gol do Taremi. O Porto abriu o placar 1-0. Ainda tiveram mais 2 gols. O Marega ampliou e o Chiesa, já no finalzinho do jogo, diminuiu para a Juve. Vitória do Porto, 2-1. Mas um resultado que até é considerado bom para a Juve, já que pelo gol fora de casa, um simples resultado de 1-0 dá a classificação para a Juventus às quartas da Champions League. Mas está tudo em aberto, o Porto carrega vantagem de empate para jogar lá na Itália e vai ser um jogo bom. O Porto jogou de igual para igual, aí conseguiu dominar boa parte do jogo. Jogo da volta só em março, só no dia 9 de março. E na semana que vem, né, os outros jogos, Lazio enfrentando o campeão mundial, né, o Bayern de Munique, e a Atalanta mede forças aí contra ninguém menos do que o Real Madrid. Só para a gente também deixar salientado, né? Esse gol que o Porto fez, o gol do Taremi, foi o terceiro gol mais rápido que a Juve levou na história da Liga dos Campeões. 1 minuto e 3 segundos foi com esse período que a Juve estava atrás do placar jogando em Portugal. Pela UEFA Europa League, os jogos de ida são nessa quinta e os jogos da volta já na semana que vem, né? Diferente da UEFA Champions League. Essa quinta-feira a gente tem os jogos entre Estrela Vermelha e Milan jogando na Sérvia, Braga e Roma jogando em Portugal, e o Napoli viaja até Espanha para enfrentar o Granada. Então, os 3 times italianos entram em campo na quinta e o jogo da volta já na semana que vem, no dia 25 de fevereiro, para ver os classificados às oitavas de final da UEFA Europa League. Então, para a gente encerrar, tabela do campeonato italiano, o líder é a Inter de Milão, né? Novo líder do campeonato, 50 pontos. O Milan agora é o vice-líder com 49. A Roma está em terceiro com 43. E a Juve em quarto lugar com 42. A Roma levou aí, né? Roubou a terceira posição da Juventus. Lembrando que a Juventus tem um jogo a menos, assim como o Napoli, quinto colocado com 40 pontos. O Napoli assume a quinta posição. E a Atalanta fecha o G6 também com 40 pontos. A Lazio atualmente cai para a sétima posição também com 40. Então a gente vê que aí esse pelotão dos 7 primeiros se desgarraram do resto do campeonato. E com a final da Copa da Itália, possivelmente esses vão ser os 7 times que vão se classificar às competições europeias. Resta a gente saber, no final das contas, quem vai à Champions, quem vai à Europa League. Lá na parte de baixo da tabela, o Torino é o primeiro time fora da zona com 17 pontos, mais 25 empates seguidos. E dentro da zona do rebaixamento nada muda. O Cagliari é o 18º com 15 pontos. O Parma segue na penúltima posição com 13 pontos. O Crotone é o último colocado com 12 pontos. Então nada muda na zona do rebaixamento e bastante mudanças no G7. Então é isso, galera. Tamo junto. Semana que vem a gente fala mais de UEFA Europa League, de UEFA Champions League e também de campeonato italiano. É isso, pessoal. Tamo junto. Um abraço e até a próxima.